Bom dia, tudo bem? Bom, quem já olhou aqui falou, lá vem ela de novo com as orações coordenadas. E vem ela sim com as coordenadas. Por quê? Nós terminamos o módulo 14. Mas, para a gente entender as próximas aulas, os próximos módulos, né, que nós recomeçaremos lá no módulo 17, a gente tem que saber muito bem o que é uma oração coordenada. Então, é lógico, eu já expliquei, já passei esse esquema. Aquele que ainda não copiou, copie, para você ir fazendo os resuminhos dos seus tipos de oração. Então, primeiro aqui, antes da gente tratar das classificações, o que é uma oração coordenada? É um período que pode ter várias orações, mas quando elas são coordenadas, elas são orações independentes. Você pode fragmentar esse período em vários períodos simples. Então, olha, a chuva caiu, uma oração. Molhou as plantas, outra oração. Tudo floresceu, outra oração. Se eu disser apenas a chuva caiu, tem sentido? Sim. Aqui eu não repeti o sujeito, mas o sujeito é chuva. Então eu posso dizer a chuva caiu, ponto. A chuva molhou as plantas, ponto. Tudo floresceu, ponto. Então, isso aqui é uma oração coordenada. São orações independentes entre si. Uma não depende da outra para fazer sentido. É um período separado, às vezes, por vírgulas ou ligado por conjunções, mas são orações que não têm uma dependência uma da outra. Têm sentido sozinhas. E dentro das coordenadas, repetindo pela terceira vez, a gente tem as coordenadas assinéticas, que são aquelas que têm como símbolo a vírgula. Por quê? Elas são separadas apenas por vírgula e nada mais. Então, olhei, é uma ação. Gostei do que vi, outra ação. Então, eu tenho aqui apenas a vírgula, eu não tenho nenhuma conjunção. Então, essa oração eu classifico como oração coordenada assindética, quando tem apenas a vírgula. Bom, mas a gente tem, né, a maioria das orações coordenadas, elas são sindéticas. O que é sindética? Sindética vem de síndeto. Síndeto é o mesmo que conjunção. Então, a maioria das orações sindéticas, das orações coordenadas, são sindéticas. Por quê? Elas são ligadas, além de vírgula, elas têm uma divisão com a vírgula também, né? A maioria delas, mas elas vão ter uma conjunção. E de acordo com a relação que a conjunção estabelece entre estas orações, elas são classificadas. Então, o que é uma aditiva? A oração coordenada sindética aditiva, ela traz a ideia de adição, de junção. Então, ó, olhei e gostei do que vi. A conjunção aqui, né? Aí você vai dizer, senhor, mas cadê a vírgula? Porque aqui é o mesmo sujeito. Quem olhou, quem gostou fui eu. Então, quando o sujeito é igual, na aditiva você não usa a vírgula antes do e. Bom, então ela dá uma ideia de adição. Eu pratiquei duas ações ao mesmo tempo. Eu olhei e gostei. Então, é uma coordenada sindética aditiva. A adversativa, ela traz para nós uma ideia de oposição, de divergência, de ideia contrária. Olha, olhei, mas não gostei do que vi. Aqui eu já tenho a vírgula, porque só no caso do e, quando é o mesmo sujeito, que você não usa vírgula. Aqui já é o mas, aí a vírgula é usada. O mas não traz essa ideia de oposição. Olha, estudei, mas não aprendi. Né? Corri muito, porém perdi o ônibus. Então, aquelas conjunçõezinhas, aqui é o e, que é a principal, aqui é o mas, porém, contudo, entretanto e etc. O que é a alternativa? A alternativa dá essa ideia de alternância, ora uma coisa, ora outra. Então, olho com atenção, ou não consigo ver nada. Então, aqui eu tenho o ou você olha ou você não vê. Tá? É essa ideia mesmo, né? O ou traz essa ideia de opcional pra gente. Se eu chegar e disser esse menino, ou você estuda, ou será reprovado. Estou te dando duas opções. Então, a alternativa é essa de opção mesmo, é opcional. A conclusiva, o próprio nome já indica, traz a ideia de conclusão. Então, eu tenho o logo, né, que é a principal, mas eu já passei para vocês as principais conjunções. Então, olha, olhei com atenção.
logo vi tudo. Ou seja, olhei com atenção, concluindo, eu vi tudo. Por quê? Porque eu tenho a conjunção que traz essa ideia de conclusão. E a explicativa, não já indica explicação, é óbvio. Né? Olha, olhe com atenção, que é preciso ver tudo, pois é preciso, né? Porque é preciso. Então, a relação que uma oração coordenada estabelece com a outra depende da conjunção. Então, a conjunção é que vai trazer essas ideias de adição, de oposição, de alternância, de conclusão, de explicação. Aí, né, nós vimos aqui no início que as orações coordenadas, quando elas são separadas apenas por vírgulas, eu digo que elas são assindéticas. Mas a primeira oração coordenada, no período composto por coordenação. Então, a gente classifica assim, ó, oração coordenada inicial, certo? A primeira é a inicial, porque aquela não tem vírgula nem conjunção. Essa aqui foi separada apenas por vírgula. Então, ela é o quê? Ela é uma oração coordenada assindética. Por que ela é assindética? Porque ela foi separada apenas por vírgula. Já essa aqui tem o E. Então, o E traz ideia de adição. Então, essa aqui é uma oração coordenada sindética aditiva. Porque o E é uma conjunção aditiva. Então, dentro de um período, você pode ter 3 tipos de oração. A coordenada inicial, ela vai existir sempre, porque é sempre a primeira. Agora, você pode ter várias coordenadas assindéticas separadas apenas por vírgula, ou você pode ter várias sindéticas de várias classificações distintas, ou você pode ter mesclado assindética e sindética ao mesmo tempo. Como nós terminamos todas as atividades da apostila, né, do módulo 14, eu vou mandar, após o vídeo, em PDF, algumas atividades para vocês revisionais. Vou dar até amanhã à tarde eu posto as respostas, porque aí, bola para frente, módulo 17. Aí a gente vai começar com as subordinadas, que são bem mais, né, são várias classificações. E lembrando que ontem eu postei para vocês todas as correções das atividades da semana passada, e eu gostaria que a apostila de vocês estivesse completa, né? Que vocês tivessem feito todas as correções, tivessem conferido, apesar do assunto ser muito fácil. Muitas questões eram de respostas pessoais, eu dei sugestão, mas eu coloquei lá a resposta pessoal. Por quê? É preciso que você vá vencendo as etapas para não ficar, né, vácuos aí entre um assunto e outro que você não tenha dominado. Bom? Então amanhã eu posto as respostas dos exercícios revisionais que eu vou colocar para vocês já já. Então, até mais, beijos, bons estudos.